Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma aula do nosso curso de Fisiologia para o Ensino Superior. Nessa videoaula, nós iremos destrinchar tudo sobre o sistema digestório. Portanto, o objetivo da nossa aula é descrever a nível anatômico e fisiológico as atividades que estão envolvidas com o sistema digestório. Bem, de maneira geral, quando comenta-se sobre o sistema digestório, é importante nós nos atermos que é um conjunto de vários órgãos, que vai ser denominado como trato gastrointestinal, que tem como função principal fazer a degradação de alimentos, isto é, através dos processos de hidrólise enzimática e os mecanismos mecânicos, fazer a degradação do alimento. Portanto, a degradação do alimento está associado com uma promoção da digestão mecânica e a digestão química. Digestão mecânica, porque nós veremos que envolve aqui movimentos como mastigação, deglutição, peristaltismo, as austulações que acontecem no intestino, a digestão química, que é mediada pela hidrólise enzimática, que são basicamente aí várias secreções que são lançadas ao longo do trato gastrointestinal, de maneira a qual o alimento, quando ele sofre esse processo de degradação, isto é, de quebra, ele vai ser agora promovido a um tamanho muito pequeno e, por sua vez, esses nutrientes aí e água são distribuídos para o organismo, tá? Acrescido a isso, nós também temos aqui função imunológica atrelada com a proteção contra micro-organismos e até mesmo a produção de algumas vitaminas aqui por algumas bactérias comensais presentes no intestino. Beleza? Dito isso, a morfofisiologia do sistema digestório é dada pelo seguinte: nós temos um conjunto de vários órgãos, a boca, nós temos aqui algumas glândulas anexas, como por exemplo as glândulas salivares, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, nós temos a presença da vesícula biliar, fígado, tem-se aqui o pâncreas também, que tem um papel muito importante, o reto e o ânus. Simplificadamente, nós veremos que a ideia máxima quando se fala do sistema gastrointestinal é que você pense que tem aqui uma porta de entrada, que é a boca, e uma porta de saída, que é o ânus, tá? E acrescido a isso, nós temos aqui algumas estruturas anexas, como por exemplo o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares, que darão suporte também para esse longo sistema tubular. De maneira a qual a ideia principal aqui é que você entenda que a ideia máxima é que o alimento vai ser passado por toda essa cavidade aqui tubular e à luz dessa cavidade tubular você tem aí o lançamento de várias secreções que vão promover a digestão. Acrescido a isso, é extremamente importante ainda destacar a todos que o sistema gastrointestinal ele apresenta aqui musculatura lisa em todo o seu trajetório, com algumas exceções, como por exemplo a boca. Você tem aqui uma musculatura esquelética, depende da nossa vontade, o ato de mastigar, na faringe, no terço anterior do esôfago e no esfíncter anal externo, que são aqui estruturas que a gente consegue controlar a contração. Posto isto, outro aspecto extremamente importante a ser descrito aqui sobre a digestão é que nós teremos algumas séries de eventos que são extremamente importantes a serem descritas. A priori, nós teremos aqui o alimento sendo digerido, e esse alimento, por sua vez, sofrendo um processo de digestão, seja mecânica ou química, precisa agora ser absorvido, e para que aconteça essa absorção, isto é, você pegar esses nutrientes aqui que já foram degradados e, consequentemente, internalizá-los para dentro da corrente sanguínea e distribuir por todo o organismo, é necessário que aconteça alguns eventos, como, por exemplo, a secreção. A secreção basicamente se dá aqui mediante a transferência de várias substâncias que são secretadas aqui pelas células para o lumen do trato gastrointestinal ou até mesmo para o meio extracelular. A digestão, como eu falei para vocês, consiste aqui numa série de eventos mecânicos, como mastigação, deglutição, movimentos peristálticos, associado aqui a eventos químicos, como por exemplo a ação mediada pelas enzimas. De maneira qual, ao término desse processo, nós temos aqui a excreção, que é justamente a eliminação fecal aqui dos produtos que não foram digeridos ou tampouco foram absorvidos aqui pelo sistema gastrointestinal. Beleza? Então, aqui, o alimento entra aqui no lume
gastrointestinal sofre a digestão, mediada aqui pela secreção de enzimas. Esses nutrientes que foram agora degradados são absorvidos e direcionados aqui para a corrente sanguínea e distribuídos por todo o organismo. E aquilo que não foi digerido ou tão pouco absorvido é excretado aqui pelo bolo fecal. Além disso, é extremamente importante ser crescido aqui vocês que o sistema digestório ele tem uma íntima relação com a circulação porta. Então, nós temos aqui a veia cava inferior, certo? Você tem aqui as veias hepáticas, que irrigam todo o fígado, tá? Então, aqui tem o fígado, as veias hepáticas. Tem esse aqui, ó, a veia porta hepática. E é importante ser destacado aqui que o sangue proveniente aqui dos intestinos, estômago, esôfago, são coletados e drenados aqui pelo sistema porta hepático. De maneira qual é importante ser acrescido que existe uma relação muito íntima entre o fígado e o sistema gastrointestinal. De maneira qual, vamos pontuar aí o que acontece. No fígado, nós temos uma série de vários eventos, pessoal, como, por exemplo, o metabolismo de glicose e gorduras, então, gliconeogênese, você tem ali também o estoque de glicose sob a forma de glicogênio, a glicogenólise, você tem aqui síntese de proteínas, síntese de alguns hormônios, produção de ureia, processo de desintoxicação, também tem-se aqui o armazenamento de algumas coisas. Acrescido a isso, mediante ducto biliar, nós temos aqui algumas secreções de algumas coisas produzidas no fígado, como por exemplo, sais biliares, a bilirrubina, água, alguns íons, fosfolipídios e etc. E por sua vez, o fígado também recebe, mediante a ação aqui da veia porta, bilirrubina, nutrientes, fármacos, substâncias estranhas, de maneira qual essas substâncias são metabolizadas aqui no fígado. Então percebam que existe uma correlação muito importante, ora entre o sistema gastrointestinal, ora entre o fígado. Então, o fígado é uma importante glândula anexa aqui ao sistema gastrointestinal, porque existem vários mecanismos que são intimamente ligados uns aos outros, tá? Posto isto, quando a gente dá uma olhada aqui no corte transversal do trato gastrointestinal, é importante a gente se atentar que existem algumas camadas, né? Ó, você tem aqui a serosa, você tem um plexo mioentérico, você tem aqui o plexo submucosa, você tem aqui uma glândula na submucosa, você tem aqui lâmina própria e etc. Mas eu queria destacar para vocês algumas estruturas que são bastante recorrentes, que usualmente podem cair aí em algum concurso público ou alguma prova para exame de pós-graduação. Nós temos aqui as placas de Plyer, que a gente vai comentar daqui a pouco, as placas de Payer, né, perdão. Você tem aqui as células linfóides da mucosa, que é o famoso GALT, tá? Glute Associated Lymphoid Tissue, é o tecido associado ao intestino. Nós temos aqui o plexo submucoso, também chamado de plexo de Menes, e tem-se aqui o plexo mioentérico, que também é denominado como plexo de Auerbach. Além disso, é importante nós acrescentarmos que o sistema gastrointestinal ele tem uma irrigação muito própria no que tange aqui ao sistema nervoso autônomo. Aqui não se lembre, o sistema autônomo ele é subdividido com porção simpática e porção parasimpática. A ação parasimpática, mediada aqui pelo nervo vago e pelo nervo pélvico, é constituída aqui basicamente de 75% de fibras aferentes, beleza? E 25% de fibras eferentes. E ainda vale destacar aqui essas fibras eferentes, elas são longas e constituem aqui algumas sinapses com os plexos intramurais, tá? Então você tem aqui, quem seriam esses plexos intramurais? Seria basicamente o sistema nervoso entérico aqui, que no caso é o submucoso e o mioentérico. E essas fibras são do tipo colinérgicas, então basicamente você tem aqui ação mediada pela acetilcolina. De maneira qual, o que é mais importante a ser destacado, que a ação parasimpática no sistema gastrointestinal é excitatória, de maneira qual você tem aqui a estimulação de peristaltismo, e por consequência, se você estimula o peristaltismo, você aumenta a motilidade aqui do trato gastrointestinal, aumenta-se as secreções e também aumenta-se aqui o fluxo sanguíneo aqui do sistema gastrointestinal, beleza? Posto isto, nós temos aqui também a ação do sistema sináptico, né? Simpático, perdão.
Basicamente, 50% é constituído aqui por fibras eferentes, que são curtas, tá? E a média aqui da medula toráco-lombar. Além disso, elas vão atravessar aqui a cadeia ganglionar paravertebral e lançam aqui também as fibras pós-sinápticas. Basicamente, diferentemente da ação parasimpática, o neurotransmissor aqui é a noradrenalina, e como função aqui do sistema simpático, você tem aqui diminuição da motilidade, de secreções, e também aqui a diminuição do fluxo sanguíneo no sistema gastrointestinal, beleza? Então, enquanto o sistema parasimpático estimula, o simpático inibe. Posto isto, ainda é importante nós destacarmos que existe aqui uma coisa muito importante, que é o sistema nervoso entérico, tá? Que é basicamente uma situação na qual esse sistema gastrointestinal ele é recoberto aqui por vários neurônios aferentes, ou seja, você tem neurônios sensitivos com capacidade de receptores químicos, então quimiorreceptores, mecanorreceptores. Além disso, contém-se aqui algumas classes de interneurônios e neurônios motores, tá? Esses interneurônios também podem ser chamados de neurônios associativos. Tem uma comunicação muito íntima com o sistema nervoso autônomo, que vai modular essa ação, tá? E um aspecto muito importante é que, quando a gente fala do sistema nervoso entérico, ele tem aqui o plexo mioentérico, que vai controlar aqui a motilidade do trato gastrointestinal, e o plexo aqui da submucosa controla a secreção gastrointestinal e também o fluxo sanguíneo local, beleza? Posto isto, é importante nós destacarmos que quando comenta-se em especial sobre o sistema nervoso entérico, tem alguns fatores ligados à despolarização, como por exemplo, estiramento do músculo, estimulação parasimpática, alguns hormônios próprios do sistema gastrointestinal, a gente vai comentar mais adiante, e por sua vez, existe aí alguns fatores associados com a hiperpolarização, que é basicamente o estímulo aqui simpático. Então, a despolarização associada com acetilcolina, hiperpolarização, noradrenalina, quando comenta-se em específico aqui sobre o sistema nervoso entérico. Posto isto, é importante nós ainda destacarmos que, quando comenta-se sobre o sistema gastrointestinal, em específico, nós veremos que existe uma integração muito íntima entre sistema endócrino, neurócrino e parácrino aqui no sistema gastrointestinal. Bem, aqui não se lembre, o que a gente precisa entender? Você vai ter estimulações aqui hormonais, também tem algumas estimulações mediadas por neurotransmissores, e aí você tem algumas estimulações também que podem ser por via endócrina, ou seja, precisa obrigatoriamente cair na corrente sanguínea, e por via parácrina, ou seja, células vizinhas, tá bom? Além disso, um outro aspecto muito importante a ser acrescido aqui é o reflexo longo-vagal, tá? Vago-vagal, perdão, que são basicamente várias projeções aqui de fibras, tanto aferentes quanto eferentes aqui do nervo vagal ou pélvico, de maneira a qual você tem uma estimulação sensorial aqui, seja mecânica, quimio-osmótica, localizada aqui na parede de todo o trato gastrointestinal. Então, o que seria isso aqui? Você tem aqui vários nervos parasimpáticos ao longo da musculatura longitudinal, circular e muscular da mucosa. E entre essas musculaturas aqui, você tem os plexos mioentérico e submucoso, tá? De maneira a qual você tem estimulações aqui nessas porções desses plexos aqui, tanto mioentérico quanto submucoso. E nós também temos aqui o reflexo curto ou intramural, que é basicamente também uma resposta tanto a nível aferente quanto eferente dos plexos mioentérico e submucoso, a partir de uma estimulação sensorial que está localizada também aqui na parede de todo o trato gastrointestinal, beleza? O que eu queria trazer para vocês é que, ó, percebam que aqui você tem células secretoras, células endócrinas e aqui receptores mecânicos e químios, tá? E aqui, ó, você tem células endócrinas, células secretoras, quimiorreceptores, mecânicos e quimiorreceptores também envolvidos com isso aqui. Então percebam que toda a questão da organização dos plexos do sistema nervoso entérico é extremamente modulado mediante sistema nervoso autônomo, tá? E aí, o que é importante nós se atentarmos? Que o sistema nervoso entérico tem uma relação muito íntima com o sistema nervoso autônomo. Então,
O parasimpático via núcleo vagal e medula espinal. Tem-se aqui as projeções nos nervos pélvicos e vagos, tá? Que estimulam o plexo mioentérico e o plexo submucoso, de maneira qual esses plexos eles se autocomunicam, né? E estimulam tanto a musculatura lisa, quanto células secretoras, células endócrinas, a própria vascularização. E o simpático também aqui, via fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares, também estimulam tanto o plexo submucoso, né, aqui, ó, quanto diretamente os vasos sanguíneos, beleza? Bem, acerca dos movimentos que eu falei para vocês que existe uma parte aqui associada com o mecanismo de digestão mecânica, nós temos aqui os movimentos de peristalsis, que são movimentos propulsivos, tá? Então, você tem uma contração do músculo liso através do bolo. Então, você tem aqui, ó, uma contração e você vai empurrando esse bolo em um único sentido, tá? E aí você tem uma progressão céfalo-caudal, ou seja, da boca para o ânus, beleza? Você tem aqui movimentos de segmentação, que são basicamente contrações alternadas aqui em pequenos segmentos. E nesse processo você tem trituração do bolo alimentar. Isso daqui faz parte da digestão mecânica. De maneira qual, isso daqui, tanto a peristalse quanto a segmentação, fazem parte aqui do complexo de migração motora, tá? Então, as etapas da digestão, elas vão ser subdivididas em três grandes etapas. Fase cefálica, fase gástrica e fase intestinal. E nós veremos que em cada uma dessas etapas aqui da digestão, existem algumas condições, algumas alterações fisiológicas que vão ser importantes para garantir a digestão. Então, na fase cefálica da digestão, nós temos aqui as glândulas, né, sublingual, submaxilar e a parótida produzindo a saliva, de maneira qual você tem aqui os íons, água, muco e proteínas. E eu queria destacar em específico que aqui na boca nós temos a primeira etapa da digestão química, que é mediada pela pietilina, ou também denominada como amilase salivar, que fazem o quê? Ela promove a hidrólise enzimática do amino e maltose. Acrescido a isso, na própria saliva, também temos aqui alguns anticorpos e algumas substâncias com atividade bactericida, como por exemplo a lisozima, tá? Então você tem aí anticorpos e lisozimas também presentes aqui na saliva que fazem aí uma proteção contra bactérias. Posto isto, é importante nós destacarmos ainda que na fase cefálica da digestão nós temos algumas regulações neurohormonais, em específico aqui no estômago, tá? Então, se tem estimulação do sistema nervoso autônomo via reflexo longo vago vagal, tá? E nós temos aqui também o peptídeo liberador de gastrina. Aí você vai falar, tá, o que que é isso daqui? Basicamente, o próprio ato de você ver o alimento, mastigar, estimula via núcleo vagal e núcleo vago aqui as células da mucosa do intestino a liberar esse peptídeo liberador de gastrina, de maneira a qual você tem aqui o desprendimento de prótons de hidrogênio que vão ser importantes para que você produza o ácido clorídrico e, consequentemente, tenha-se aí ação aqui a nível de digestão de proteínas. E aí, o que é importante nós destacarmos aqui em específico? Existem vários mecanismos condicionadores disso aqui. Gustação, olfação, mastigação, deglutição, hipoglicemia. Tudo isso aqui estimula a célula parietal a fazer aqui a liberação de prótons de hidrogênio. E aí você tem aí o peptídeo liberador de gastrina, que vai estimular a gastrina, cair na corrente sanguínea, e a gastrina volta para o próprio estômago para estimulá-lo, beleza? Acrescido a isso, nós ainda precisamos destacar aqui que existe também um outro aspecto sobre a fase cefálica que acontece agora a nível de intestino, que é mediado pela VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, e o VIP ele vai aumentar a motilidade intestinal. Novamente, destaco aqui que tem todos esses reflexos condicionados, como eu falei anteriormente, o fato de você sentir o cheiro, ver o alimento, salivar, mastigar, deglutir, uma situação na qual você tem uma baixa quantidade de glicose na corrente sanguínea, tudo isso daqui vai estimular, tá? E aí, ó, o que que acontece? A própria gastrina, que é produzida aqui pelas células G,
do estômago, vai estimular aqui as células acinares, e aí você tem aqui, pelas células dos ductos aqui pancreáticos, a liberação do VIP. Não é muito bem claro se de fato é produzido aqui, mas o fato é que esse peptídeo vasoativo intestinal aumenta essa motilidade aqui no intestino, beleza? Então, basicamente, qual que é a função acrescida da boca? É a via de ingresso do alimento, então você tem ali o processo de mastigação, sucção, deglutição, secreção salivar. Em específico, destaco aqui para vocês a ação muito importante da lisozima, daqueles peptídeos com atividade antimicrobiana, anticorpos, e em especial aqui a amilase salivar, que vai pegar o amido e digerir em maltose. E também está associado aqui com sensação de fome e sede. Então, qual que é a primeira pegada que é importante nós destacarmos aqui? Na boca, nós temos aqui o reflexo de natureza alimentar, então nós temos a mastigação que basicamente é triturar, rasgar e etc. o alimento. Tem-se aqui a atuação da saliva, né? Então, a secreção basal aqui é cerca de 1 ml por minuto, então você consegue produzir cerca de 1 litro e 200 por dia aqui de saliva. Tem uma função de servir como solvente, função enzimática, protetora, tá? E aí, a sucção é um fenômeno nato e a mastigação é um fenômeno adquirido. Bem, a saliva humana ela tem aqui uma característica hipotônica em relação ao plasma, tem um elevado teor aqui de bicarbonato, pH é próximo a 8, mas o pH da boca é igual a 7, tá? Tem um fluxo elevado aqui, então a gente pode produzir cerca de 1,5 litro ao dia. E o sistema nervoso autônomo parasimpático aumenta a secreção, tá? Tem estímulos químicos, como eu falei para vocês, psíquicos. E aí, medo, fadiga e sono diminui o fluxo alimentar. E aí, a gente tem aqui algumas fases mecânicas da mastigação. Então, você tem trituração, pulverização, incisão, por aí vai, beleza? Enquanto você tem esse processo de incisão, trituração, pulverização, você também tem a liberação aqui da secreção salivar, que ocorre de maneira concomitante a esses processos, beleza? Então, a deglutição a gente pode entender que é uma transição intraoral aí para a região da faringe e é uma ação reflexa aqui do bolo alimentar que acontece aqui no palato mole, onde acontece aqui o fechamento da faringe para a epiglote. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de faringe em específico, é um sistema, é uma estrutura anatômica que é compartilhada ora entre o sistema digestório, perdão, e o sistema respiratório. Só que a gente tem aqui algumas estruturas que impedem, por exemplo, que o alimento caia aí na laringe. Então você tem aqui o esfíncter esofágico proximal, tá? Eu tenho aqui uma tensão muscular elevada, de maneira qual a gente evita com que isso daqui caia aqui eventualmente na laringe, tá? Então você tem o fechamento da epiglote para evitar isso. Novamente, outro aspecto muito importante é que até esse momento nós estávamos falando de fase cefálica. Agora nós temos também a fase gástrica da secreção do estômago. Então você tem aqui a estimulação do sistema nervoso gastrointestinal, então o sistema entérico, né? Você tem aqui os reflexos curto ou intramural, e aí você tem o peptídeo liberador de gastrina, que é liberado aqui pela célula G, tá? De maneira qual você tem a estimulação aqui no próprio estômago. Bem, quando a gente fala aqui do trato gastrointestinal, nós temos aí a secreção de vários íons e água. Então, você tem vários íons aqui, ó. Sódio, potássio, cloro, íons bicarbonatos, prótons de hidrogênio. De maneira qual nós temos aqui uma secreção ácida no estômago, né? E as células parietais aí para o lúmen, eles fazem com que o pH fique em torno de 1 até 2, tá? Secreção de bicarbonato, que acontece aqui principalmente no intestino e no pâncreas, tem uma ação neutralizante aqui do suco gástrico. Então, basicamente, nós veremos que o intestino tem um pH alcalino, ao passo que o estômago tem um pH ácido. Então, quando a gente olha aqui, o estômago em específico, ele vai ser constituído aí por algumas regiões. Nós temos aqui o fundo do estômago, o corpo do estômago, e nós temos aqui a região pilórica. Um aspecto bastante interessante, tem a região cárdica aqui também. Que, ó, se vocês perceberem, existem várias pregas aqui intestinais. O alimento, quando entra aqui no intestino,
ele fica fazendo um movimento meio que como uma coqueteleira. Ele fica fazendo isso aqui, ó, que eu estou fazendo com o pointer. Ele fica batendo na parede do estômago, de maneira a qual você vai ter, né, uma fragmentação cada vez maior para que consiga passar aqui por esse esfíncter pelórico e ser dirigido aqui para o duodeno. Beleza? Bem, o que é importante nós destacarmos em específico aqui sobre o estômago? Você tem aqui algumas células importantes, então você tem aqui células da superfície que vão liberar muco, tá? Você tem aqui as células parietais que liberam ácido clorídrico, fator intrínseco, pepsinogênio, que é uma forma inativa, um zigonogênio, que sob ação do ácido clorídrico vai ser convertido a pepsina, e essa pepsina, por sua vez, ela vai agora atuar sobre proteínas, tá? Então, pega a proteína e clives aqui em peptídeos. Nós temos aqui a célula principal, que libera também pepsinogênio, lipase gástrica. Há muito que vocês não saibam. Também acontece aqui uma digestão parcial de gorduras aqui, principalmente manteiga no estômago, beleza? E nós temos aqui a célula G, que liberam a gastrina, que é um importante hormônio que vai regular toda essa atividade aqui do sistema gastrointestinal a nível de estômago. Então, o que a gente precisa entender? A acetilcolina, perdão, ela vai estimular a mucosa, células principais, parietais, G, as células heterocromafins e as células D. De maneira qual a mucosa libera muco e uns bicarbonatos, a principal pepsinogênio, que é agora sobre a ação do ácido clorídrico convertido a pepsina, e a pepsina atua sobre os peptídeos, tá? Sobre as proteínas convertendo a peptídeos, perdão. As parietais liberam aqui ácido clorídrico, a célula G, gastrina, a gastrina estimula aqui a produção de ácido clorídrico, as heterocromatins liberam histamina, tá? E a célula C liberam aqui somatostatina. Bem, o que é importante nós destacarmos aqui? Nós temos várias células secretoras aqui na mucosa gástrica. Então, aqui no lume do estômago, você tem aqui as células da mucosa do colo, tá? Tem aqui camada de muco. Esse muco é extremamente importante porque ele serve como uma barreira física, né? Então, ele vai ser, o que acontece? Você forma aqui uma barreira da mucosa gástrica, de maneira a qual você tem aqui uma proteção do estômago, tá? Bem, você tem aqui alguns estímulos de liberação. Tem secreção tônica, irritação aqui da mucosa. E a função principal aqui dessa mucosa é servir como uma barreira mecânica, como eu acabei de falar para vocês anteriormente. E também serve para fazer um tamponamento aqui da acidez aqui do ácido gástrico, tá? Então, você tem um tamponamento. Então, aqui é uma outra esquematização linda. Eu acho essa figura do core muito bonitinha. Então, você tem aqui uma barreira mucobicarbonato, de maneira qual você tem aqui um mecanismo mucosa. Então, você tem uma defesa aqui da parede do estômago, beleza? Bem, quando a gente fala de quimo, é basicamente uma situação na qual você tem agora o bolo alimentar sobre a ação do ácido clorídrico, tá? E aí você tem toda essa produção aqui, você meio que acidifica o alimento. Bem, o alimento ele tem aqui alguns movimentos, como eu falei para você tem várias sístoles, aquele movimento de coqueliteira, né? Você tem aqui várias secreções glandulares, ação de adrenalina, acetilcolina, que promovem essa contração aqui do piloro, tá? Que é essa estruturinhas aqui, que é importante. E esse quimo, ele é tamponado e isotônico, tá? Você tem aqui a presença também do complexo migratório mioelétrico, tá? Que faz a limpeza gástrica, ou seja, faz com que o alimento continue tendo esse trajeto. E aí, basicamente, a retirada de todo o conteúdo aqui do órgão se dá aqui em aproximadamente 10 minutos. Todavia, o alimento ele pode ficar aqui por cerca de 5 horas dentro do estômago, beleza? Outro aspecto muito importante a ser destacado é que existe uma relação anatômica muito íntima entre o duodeno e o ducto biliar e o ducto pancreático. O que acontece? Aqui na porção inicial do intestino delgado, em específico nessa porção inicial do duodeno, é importante nós destacarmos que você vai ter dois ductos, o ducto
pancreático e o ducto biliar que vão liberar algumas coisas, algumas secreções extremamente importantes. Ora, você tem aqui a secreção, por exemplo, dos sais biliares que vão emulsificar gorduras, ora, a secreção aqui de sais biliares e também de algumas secreções digestivas aqui que são extremamente importantes, tá? Então, o que que acontece? Você tem aqui uma secreção exógena do pâncreas formada por componente proteico e um componente aquoso aqui extremamente importante. Então, você vai ter alguns produtos que vêm tanto do fígado quanto do pâncreas que vão desembocar aqui no duodeno, tá? Bem, a fase intestinal ela é caracterizada agora pela passagem do quimo pela abertura do esfíncter pilórico e lá no intestino delgado vai acontecer de forma muito massiva boa parte da digestão e da absorção. O padrão de motilidade, ou seja, o padrão de movimentação que acontece lá no intestino delgado é por segmentação, e isso daqui é extremamente importante para que otimize-se a digestão, tá? Você tem a secreção aqui do bicarbonato pelo pâncreas e pelas células do duodeno, de maneira a qual você diminui a acidez do quimo, e esse quimo agora passa a ser chamado de quilo. Você tem a secreção de muco pelas células caliciformes, tem a adição aqui do suco pancreático, secreção exógena do pâncreas, adição da bile, que é secretada aqui pela vesícula biliar e é produzido pelo fígado. Extremamente importante destacar aqui para vocês um detalhe. Quem produz a bile é o fígado. Todavia, quem armazena é a vesícula biliar, tá? E o complexo migratório mioelétrico aqui tem uma função basicamente de prevenir a migração bacteriana para porções próximas aqui do delgado e promove uma faxina, ou seja, ele garante uma motilidade para que você não tenha aqui eventuais complicações por migração bacteriana. Então, aqui no intestino delgado, em específico, nós teremos aqui vários hormônios, como a colecistenina, a secretina, as células Is e S que produzem aqui as células endócrinas, perdão. Tem aqui o peptídeo intestinal vasoativo, ou seja, isso aqui aumenta a motilidade do intestino delgado, beleza? E aí você tem várias secreções que são lançadas aqui nessa porção inicial do intestino delgado. Em específico, boa parte da gestão acontece aqui a nível de duodeno, tá? São os 25 centímetros iniciais do intestino delgado. Então, você tem aqui a ação da secretina e da colicistenina, que são dois hormônios que vão atuar aqui nos ductos biliares, de maneira a qual você libera vários componentes aqui, ó, sódio, cloro, íons bicarbonatos, água, de maneira a qual isso aqui cai no duodeno para você ter ação emulsificadora mediada pela bile, tá bom? E aí, o que é importante? A gente tem a secreção e absorção aqui dos homeostases líquidos, então, basicamente, ao longo de todo esse trato gastrointestinal aqui, você tem, por exemplo, a absorção de 7,5 litros aqui no intestino delgado, 1,5 litro no intestino grosso, e ao término você só tem apenas 0,1 litros de álcool que são eliminados aqui nas fezes, tá? Então você tem uma intensa reabsorção dos líquidos para você não ter aí eventuais perdas de eletrólito e até mesmo eventuais problemas de desidratação. Isso daqui eu acho lindo, né? Porque você tem processo de acidificação e alcalinização do sangue, tá? Então você tem aqui ação via mecanismos de cotransportes, que eu comentei lá na aula de homeostase, ação aqui da anidrase carbônica para você regular o pH. Tem aqui os canais de cloro, que também fazem processo de acidificação aqui do lume do estômago. E isso aqui é extremamente lindo, tá? Aqui novamente, olha que coisa linda, meu Deus do céu! Você tem aqui as células do lume do pâncreas e do intestino sofrendo um processo de alcalinização, tá? Mediado aqui pelos íons bicarbonatos. Isso aqui é extremamente lindo, tá? Então percebam que é tudo muito refinado em cada compartimento do trato gastrointestinal. E a fase intestinal, o que é importante nós destacarmos é que as células intestinais, em específico, elas apresentam essas microvelocidades, elas precisam ser apresentadas aqui para aumentar a superfície de absorção. E outro detalhe muito importante é que a motilidade aqui precisa ser lenta. Por quê? Ora, você precisa ter a mistura e a absorção do quimo aqui pelos enterócitos, ou seja, por essas células aqui próprias do intestino, tá?
E aí você tem a ação digestória dos carboidratos, que vão formar aqui os monossacarídeos, proteínas formando aqui aminoácidos e peptídeos, gorduras que vão formar ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol, fosfolipídios, tem aí vitaminas, sais minerais, que são tudo absorvidos ao término aqui da fase intestinal, tá? Percebam que eu não estou enfatizando muito enzimas, porque isso aqui já é de conhecimento geral de vocês lá do ensino médio. Mas a nível de curiosidade, você tem aqui a amilase pancreática, que vai atuar sobre amido, maltose, que vai atuar aqui, a maltase sobre maltose, sacarase sobre sacarose, lactase sobre lactose, e você forma aqui monossacarídeos, tá? E aí, ó, você tem todo esse processo posterior à digestão de absorção aqui pelos capilares que estão ali circuncidando a mucosa intestinal. Então, como eu falei para vocês, ó, é extremamente cheio de microvelocidades para você aumentar esse processo de absorção aqui dos nutrientes oriundos da digestão, tá? E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui sobre algumas ações hormonais. Então, você tem aqui o ducto pancreático liberando algumas enzimas, como por exemplo, o tripsinogênio, que sob a ação aqui da enteropeptidase, cliva e forma aqui a tripsina vai atuar, por exemplo, em proteínas, então você vai ter aqui algumas enzimas ativadas, como a quimiotripsina, a carboxipeptidase, colipsase, fosfolipase, tá? Os imunogênios são basicamente formas inativas, tá? E aí, basicamente, vai atuar sobre proteínas e polipeptídeos, peptídeos, vai atuar aqui sobre lipases, fosfolipídios e por aí vai. E aí, você também tem ação aqui de exos e endopeptidases, que vão fazer clivagens aqui das ligações peptídeas, liberando aqui as porções terminais, tá? Liberando os aminoácidos. E as endopeptidases, elas vão clivar aqui no meio da proteína. Outro aspecto muito importante a ser destacado é que você tem a lipase e a colipase, que vai fazer a digestão das gorduras. Claro que é extremamente importante ser destacado aqui que o fígado lança a mão da bile, que é uma substância emulsificadora, ou seja, ela vai facilitar a digestão de gorduras, tá bom? E aí, essa emulsão dos lipídios se dá basicamente aqui pelos sais biliares. Então, o que os sais biliares fazem? Eles promovem a emulsificação, de maneira qual isso daqui vai formar estruturas que nós denominamos como micelas, que são pequenos discos que você tem aqui com sais biliares, fosfolipídios, de maneira qual a ação enzimática de lipases, por exemplo, torna-se muito mais fácil, tá? E aí você tem também aqui absorção, em específico no intestino grosso, de vitaminas e minerais. Então você tem aqui, ó, absorção de cálcio, de ferro, vitamina C, vitamina B1, B2, biotina, B12, B6, vitamina A, D, E, K e por aí vai. Percebam que está aqui os locais, ó, que basicamente se dá boa parte no intestino delgado, mas tem aqui uma absorção também no intestino grosso, tá? Só que em específico no intestino grosso, a gente tem aqui a concentração de resíduos para excreção. Então, é uma superfície sem vilosidades e enzimas luminais, tá? E aí você tem aqui fermentação e formação de vitamina K, absorção de água e eletrólito, secreção de potássio, enzima e bicarbonatos, tá? De maneira a qual você tem aqui o intestino grosso e ao longo desse trato aqui você vai ter a formação do bolo fecal. Outro aspecto importante é que aqui você tem a presença de fibras que vai fazer com que você tenha aquele formato das fezes pastoso, tá? Mais rígido. E um aspecto muito importante é que você tem aqui movimentos que a gente chama de austrações ou segmentações. Lembra daquelas segmentações? De maneira qual você empurra aqui o bolo fecal para a região do reto e posteriormente é expelido aqui pelo ânus, tá? Você tem alguns reflexos, em específico aqui o reflexo enterogástrico, que inibe a atividade gástrica. Então, quimo aqui sobre a ação da CCK, colinesterina, secretina e o GIP, né? Você tem aqui o reflexo iliogástrico, que inibe a atividade gástrica e do anal. Reflexo intestinal, que inibe a atividade gástrica e entérica, tá? Por exemplo, numa situação aqui de distensão exagerada dos intestinos, ou numa situação de estresse fisiológico como medo ou raiva. E você tem aqui os reflexos gástrico-cólico
do ano cólico, tá? Que ativa aqui a movimentação do cólon. E aí, basicamente, se dá mediante a presença de alimento no estômago, no duodeno ou no cólon. De maneira qual, as conclusões da nossa aula é que o sistema gastrointestinal é responsável pela degradação de alimentos e absorção de nutrientes, tá? Todo gastrointestinal segue um padrão de musculatura lisa, salvo estruturas da cavidade oral, faringe e do terço anterior do esôfago e do esfíncter anal externo, como falei. Sistema nervoso autônomo atua em conjunto com o sistema nervoso entérico, estimulado por fatores tanto mecânicos quanto químicos, tá? Além da ação estimulada pela acetilcolina e noradrenalina. Existe todo um preparo do trato gastrointestinal para receber o alimento, como a gente viu. No estômago, o alimento se mistura com o suco gástrico e forma o quimo. E o suco pancreático e os sais biliares são importantes aí para que haja uma continuidade do processo de digestão química do alimento e, por consequência, a absorção aí dos nutrientes pelo intestino. E, por fim, o intestino grosso, como a gente viu, é responsável pela absorção de água e eletrólitos. Beleza? As literaturas adotadas foram essas e, por fim, espero que você tenha gostado, que não tenha ficado muito longo, que tenha ficado claro. Eu sei que é muita informação. E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilha, se inscreva, divulgue para os colegas, vai me ajudar bastante, tá bom, pessoal? Deixe os comentários, isso daí engaja o canal. Um super beijo e até a próxima. E deixa um like, pelo amor de Deus, um biscoito para esse pobre professor. Beleza? Um beijo e até a próxima. Fui!